Bem, gente, sabemos que a derivada de uma função f de x, que denotamos como f' de x, é o limite, quando esse limite existe naturalmente, quando Δx tende a zero, de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Até agora nós temos calculado derivadas diretamente diretamente a partir de sua definição, ou seja, deste limite. Mesmo para funções muito simples, isso pode ser cansativo. Para funções mais complicadas, se torna inviável. Então nós precisamos de uma coleção, de um conjunto de regras básicas para o cálculo de derivadas. E nós vamos começar a obter essas regras nesta seção, tá? Não se limita a essa, mas aqui nós vamos já obter várias regras. Agora você pode perguntar, e por que a gente, até este ponto do curso, calculou tantas derivadas a partir da definição? Isso foi intencional, gente, porque para a gente se acostumar ao uso de certas propriedades de limites, tá? Então, assim, na opinião de Tiago, na minha opinião, né, nós como autores do artigo, nós pensamos que ir muito rapidamente para as regras não é interessante, porque você precisa de um tempo se acostumando a manipular limites, a manipular expressões como essas aqui, tá certo? Mas já é tempo de a gente obter e demonstrar um conjunto de regras, conjunto básico de regras para o cálculo de derivadas, e a partir de então, todas as derivadas que calcularemos será a partir de regras, tá? Depois veremos outras regras, tá? Tem, por exemplo, a regra da cadeia, que não está aqui nessa seção, está mais para frente. Pois bem, então vamos começar aqui com a regra da constante. A regra da constante é que se f de x é c, onde c é uma constante, né? Ou seja, se isso aqui é uma função constante, então f' de x igual a zero, tá? Então temos aqui a nossa primeira regra. Veja, gente, não é nenhuma surpresa, antes de demonstrarmos, podemos dizer que isso aqui é absolutamente razoável, porque afinal de contas, se você pensar numa derivada como uma taxa de variação, se você tem uma função constante, a taxa de variação dessa função é zero, certo? Mas vamos lá, vamos fazer a demonstração, embora seja um resultado óbvio, tá? Demonstração. f' de x é igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx tende a zero. Ora, sendo f de x igual a c, f de x é c, mas qualquer que seja a entrada, a saída é c. Então, f de x mais Δx é c também. Então, ficamos com c menos c sobre Δx. C menos c é zero, certo? Então, ficamos com limite, e zero sobre Δx é zero. Então, limite de zero, deste número zero, quando... perdão, do número não, tá? Desta função aqui, é que o que aparece aqui é uma função de Δx, tá? Pensa nessa expressão aqui como uma função de Δx. E nós estamos então querendo obter o limite desta função de Δx quando Δx tende a zero. Só que aqui é uma função constante, tá? É como se você tivesse aqui um g de Δx igual a zero. Quando Δx tende a zero, o que é que você tem? Bom, isso aqui já é zero, então, lembra que a gente fez uma discussão? É aquela propriedade, o limite de
C quando x tende a igual ao próprio C, tá? Cuidado para não confundir que esse C aqui não é exatamente esse C, mas eu acredito que não vai haver nenhuma confusão, tá? Pois bem, então, limite de zero quando ΔX tende a zero é zero. E está concluída a demonstração.